Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Dervichian e estamos em mais uma aula de Excel. E hoje eu vou ensinar para vocês uma das funções mais importantes de todas. É uma função que vai fazer com que os seus projetos de Excel sejam automatizados através de perguntas e de respostas, tá? Então isso também vai fazer eles ficarem muito mais especiais. E nós vamos aprender um pouquinho como utilizar então hoje a função C, uma função chamada de condicional, tá? Então, só para a gente entender o que ela faz, vamos abrir aqui no Excel e vamos começar. Vocês podem perceber que hoje minha planilha está totalmente em branca. Tá? Lembrando que essa aplicação do Excel do C ela serve para tudo na nossa vida, tá? Mas eu vou utilizar de uma maneira bem simples, tá? Nós vamos lembrar de um exemplo das últimas aulas, aquela questão das contas do mês, por exemplo, e aqui, claro, poderia ser em relação à nota, em relação à nota de aluno, em relação a compras, em relação a qualquer coisa. Depois que eu terminar essas primeiras aulas, são mais ou menos, pelas minhas contas, umas 10 aulas, a gente já está acabando, para a gente finalizar os conteúdos básicos. E aí eu vou começar a trabalhar com projetinhos. Então, ó, nós vamos construir uma planilha de gastos, nós vamos construir uma planilha financeira, nós vamos construir uma planilha automatizada para resolver algo específico do tipo. Por isso também é importante, pessoal, deixem nos comentários aí algumas ideias de planilhas que vocês precisem para que possa ser resolvida. E aí eu vou trazer nas aulas como construir essas planilhas, tá? Então, para a gente poder ir avançando dentro do Excel. Exercícios práticos é a melhor maneira. Mas vamos começar. Vamos dizer, tá, que aqui eu tenho aqui uma planilha que vai contabilizar o meu salário, tá? Um exemplo. Então aqui eu vou colocar salário, certo? Esse é o salário. Aqui vai ser as despesas. E aqui, né, vai ser o, como eu posso dizer, vai ser o que sobra, né? A sobra do salário, saldo final. E aqui, ó, a situação. Certo? Então a situação. No caso eu vou colocar algumas situações possíveis e a gente vai trabalhando em cima delas, tá? Então vamos lá. Aqui acabou ficando muito grande. Deixa eu ajustar aqui, botão direito, largura da coluna 20, muito, botão direito, largura da coluna 15, tá ótimo. Lembrando aqui a formatação condicional, né, que em relação à formatação condicional a gente já aprendeu. Nós vamos fazer aqui hoje unidade monetária, né, que eu também já expliquei. Aqui o salário, vamos dizer que seja de R$ 1.500, as despesas sejam de R$ 1.200, o saldo final é igual, né, o salário, certo? Mais o que? As despesas, né? Ou na verdade, menos as despesas, certo? Menos as despesas, sobra R$300. Isso pode ter uma classificação. A primeira classificação vai ser entre ser um saldo positivo ou um saldo negativo. Vamos aprender a programar então. Igual, toda função é igual. Eu vou virar agora aqui para frente que eu estou com um teclado, tá bom? Fica mais fácil. Então, igual, C, né? Estou perguntando, você pode ver que ele já vai explicar, ele tem C, erro, segundo, sem, é o C, abre parênteses. Primeira coisa que ele pede para mim, teste lógico. Então seria a pergunta, se, aí a situação que eu estou perguntando. Então eu estou perguntando se esse saldo final, olha só, saldo positivo é maior que zero, saldo negativo é menor que zero. Então se eu tiver com R$300 positivos, saldo positivo. Se eu tiver no final do mês devendo dinheiro, saldo negativo. Então olha só, se o saldo final for maior, né, ou igual a zero, porque o zero também seria um saldo positivo, não está negativo, o zero é neutro, mas vamos dizer que seria um saldo positivo, ponto e vírgula. Então, essa é a minha pergunta. Agora eu estou perguntando valor se verdadeiro. O que ele vai escrever? O que ele vai fazer, o Excel, se for verdadeiro? Então aqui vai ser o quê? Entre aspas, porque é um texto,
saldo positivo. Lembrando que eu poderia, por exemplo, fazer uma conta aí, não precisaria das aspas. Fecha aspas, ponto e vírgula, ele vai mudar, ó, valor se falso, ou seja, se ele for maior ou igual a zero, vai escrever saldo positivo. E se for menor ou igual a zero? Se ele for menor que zero, o que ele vai escrever? Saldo negativo. Fecha aspas, fecha o parênteses que eu abri e dá Enter. Saldo positivo. Tá, legal, mas será que funciona mesmo? Vamos lá, se eu gastar R$2.000, preste atenção. 3, 2, fiquem olhando na tela. 1, mudou para saldo negativo. Automaticamente. Ele troca assim que dá o erro. 1.500, saldo positivo. R$5.000, saldo negativo. R$250, saldo positivo. Então, eu tenho saldo positivo e saldo negativo. Eu tenho duas opções dentro do meu C. Esse C a gente chama de condicional. Então, isso aqui, gente, serve para tudo. Isso aqui poderia ser, por exemplo, a nota do aluno. Se maior ou igual a 6, aprovado. Se menor ou igual a... Né, se for menor, ou se não, valor falso, reprovado ou recuperação. Você pode utilizar isso no seu dia a dia. Né? Então, se aquela conta estiver muito alta, vai ser maior, menor. Então, depende do que você estiver utilizando. Você pode colocar um C para o seu estoque. Então, se o estoque tiver menos de 3 peças, na frente você escrever assim, ó, fazer compra. Se não, você não precisa colocar nada. Ele também não executa, não aparece nada, fica em branco. Ou você põe, não necessita de compra. Você pode ir descrevendo essas funções e são de forma automática. Mas vamos dizer que eu quero colocar também o zero, né? Ó, saldo positivo, saldo negativo e saldo zerado, ou seja, zero. Então vamos editar essa função. Então olha só, se o valor for maior que zero, então conta de 0,001 centavo para cima, saldo positivo. Senão, aqui no senão eu vou apagar o senão, na verdade eu vou dar um Ctrl X, recortar, né, para ficar aqui no meu Ctrl V. Ponto e vírgula, valor C falso, eu abro outro C. Então, se ele for maior que zero, eu escrevo saldo positivo. Se não, né, se ele não for maior, o que ele vai executar? Outra pergunta. Essa pergunta, o que ela vai perguntar para mim agora? Se o saldo for igual a zero, eu vou escrever, ponto e vírgula, valor C verdadeiro. O que eu vou escrever? Saldo zerado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Valor se falso é aquele que eu tinha copiado, saldo negativo. Prestem atenção que eu abri um parênteses para esse C e um parênteses para o C principal. Então tem que fechar 2. Enter. Beleza, vamos testar? Ó, aqui eu vou estourar o meu saldo. Saldo negativo e agora 1.500. Saldo zerado. Então eu consegui colocar 3 características dentro do mesmo C. Tá? Então é uma maneira de você trabalhar também. Então você pode colocar uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Professor, eu poderia perguntar o contrário aqui? Sim, eu poderia perguntar se igual a zero, depois se não menor saldo negativo e por último positivo. Não tem problema a ordem. Aqui eu poderia, por exemplo, perguntar se ele é maior que zero é positivo, se ele é menor que zero é negativo. E se não, ou seja, ele não é positivo e nem negativo, é zerado. Então a ordem aqui não vai alterar. Lembrando sempre que tem que alterar o teste caso você queira alterar a ordem das frases. Mas assim já funciona. Eu vou dar um pouquinho de zoom para vocês poderem acompanhar bem a fórmula. E aí eu convido vocês a pausarem o vídeo, né, para que vocês possam copiar, fazer esse exemplo junto comigo, tá? Então vamos lá. De novo, ó, você vai colocar um valor aqui, um valor aqui. Essa aqui é a fórmula dessa célula, tá? Igual C5 menos D5. Então faz aqui na linha 4, tá? Ó, C, D, E e F. Se quiser fazer em outras células, é só seguir o padrão. E nessa daqui vocês vão colocar essa fórmula aqui, tá? Então podem dar um print, né? Aqui na tela dá um pause, um printzinho,
pega esse código e realiza. Ou pausa o vídeo, faz aqui do ladinho, né? Depois volta e testem para ver se dá certo. Depois apliquem nos demais trabalhos de vocês, tá bom? Pessoal, então, por hoje é isso, é o que nós falamos de Excel. Já fica a dica que nós temos, né, aqui embaixo os links para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, todos os links estão aqui embaixo, né? Então ali no YouTube também deixa o like, se inscreva no canal aqui como vocês estão vendo. Aqui também tem o link do Instagram que sempre tem dicas, Reels aí do meu dia a dia, Stories do meu dia a dia como professor. E aí também sempre vai ter alguma dica nova, às vezes uma novidade, às vezes mesmo do Stories, então sempre acompanhem, tá bom? Compartilhem com os colegas, vocês sabem também que precisa de uma planilha de Excel. E peço que nos comentários deixem também alguma sugestão, né, de planilha que eu possa criar aqui, né, depois da 10ª aula, quando a gente vai fechar a parte introdutória do Excel, tá bom? Que aí nós vamos trabalhar com a parte prática. E por hoje é isso, espero que todos estejam bem, agradeço demais a participação de vocês e até a próxima. Fui!